Hola estudiantes, eu sou a professora Thaís. Olá Jéssica, a Jéssica é a intérprete que vai nos acompanhar e vamos dar sequência aí. O tema de hoje, formas e uso dos verbos no presente indicativo nas situações cotidianas. E qual que vai ser aí então os nossos objetivos? Compreender o emprego dos verbos ser, estar, ter e haver no presente do indicativo e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero estudado e compreender também o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do texto. A ver? Então vamos começar aí, vamos a pensar, então vamos refletir um pouquinho. Como vive la gente? Então como será que as pessoas vivem? Vive uma cidade grande ou pequena? E tu aí? Vive uma cidade grande ou pequena? ¿Es una ciudad antigua? ¿Es una ciudad moderna? A ver, ¿es una ciudad limpia? ¿Es una ciudad sucia? Então, são algumas formas para vocês refletirem e pensarem um pouquinho as características aí dentro de uma cidade. Muito bem, então vamos pensando aí. Como vive la gente? Vamos a contestar entonces. Como vive la gente? A ver. Hoy día, cerca de 7.000 millones de personas viven en el planeta y más de la mitad de ellas se concentra en áreas urbanas. En Brasil, el 84% de la población vive en las ciudades, que no son todas iguales. Al contrario, las hay de todo tipo y tamaño, tranquilas, limpias, desordenadas, desarrolladas, populosas, bonitas e violentas. Então a gente tem aí uma gama, né, de características diferentes aí de cidade para cidade. No Brasil, 84% da população vive na região urbana, digamos assim. E elas não são todas iguais. Cada cidade tem uma característica. E existem então, né, diferentes tipos e tamanhos de cidades, algumas maiores, outras menores. Algumas são tranquilas, limpas, desorganizadas. Em contrapartida, outras são mais desenvolvidas, são mais populosas, bonitas. Há algumas cidades que são mais violentas em comparação a outras. Então, existe aí diferentes características que determinam uma cidade em detrimento de outra. A ver, vamos aí continuando a reflexionar. Então, eu trago aqui uma outra pergunta para vocês refletirem um pouquinho a respeito. Olhem a imagem, que essa imagem ela é muito importante também para que vocês possam refletir. ¿Sabe cuáles son los principales problemas de las grandes metrópoles, ou seja, de cidades grandes? Eu trouxe aqui para ajudar a vocês pensarem um pouquinho essa imagem. Será que na tua região você se depara é algo recorrente aí na sua região ou não? Certo? Muito bem. Então, como que seria isso? Quais são os principais problemas de las grandes metrópoles, de las ciudades grandes, entonces? La sobrepoblación de las ciudades y las zonas metropolitanas ha provocado hacinamiento, escasez de vivienda, congestionamiento del tránsito de personas y carga, un prolongado tiempo de traslado, inseguridad y carencia de servicios públicos, entre outros motivos. Então, a superpopulação dessas cidades, dessas zonas metropolitanas, provocou aí um aumento, né? Uma escassez da moradia, inclusive. Então, temos congestionamentos como reflexo, que chamamos de embotelhamento também. Então, congestionamento de trânsito, muitas vezes de pessoas, né? Porque vamos colocar entre comilhas, aquela muvuca, muita gente. Um prolongado tempo de traslado. Então, quando você sai do seu trabalho, as pessoas que trabalham até a sua casa, as pessoas que estudam, muitas vezes não estudam nas regiões próximas da casa, então tudo isso interfere, são reflexos aí das grandes metrópoles. A questão da insegurança, então se eu tenho insegurança, eu também tenho um pouco de violência. A carência de serviços públicos, muitas vezes, também reflete devido ao desenvolvimento dessas cidades, entre outros motivos. Então, quais são as características de uma cidade? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, da igreja aí de Maringá, muito famosa e conhecida, e quais são essas características? Aqui eu trouxe 7 características. Primeiro, número de habitantes é maior que os pueblos, povoados, né, dentro de uma cidade é muito maior do que os considerados povoados. La densidade de população é alta, então é uma quantidade muito significativa.
3. Los habitantes de la ciudad trabajan em tiendas, em hospitais, em colégios, ou seja, né, então os moradores aqui trabalham nas lojas, hospitais, colégios, entre outros ofícios dentro de la ciudad, ou às vezes se desloca da sua cidade e vai para uma outra cidade mais próxima também para trabalhar. 4. Los edifícios são mais altos, então a gente não tem prédios aqui pequenos, são grandes, né? Então a questão de espaço também está relacionado. O 5º aqui, las calles son más anchas, ou seja, as ruas elas são mais largas nesse contexto. 6. Há centros comerciais, hospitais, mas institutos. Então a gente tem aqui, como centros comerciais, a gente chama também de shoppings, hospitais, instituições, entre outros, né? Dentro de uma cidade a gente tem uma gama desses estabelecimentos. O 7º aqui, las comunicações suelen ser mejores. Então a comunicação ela costuma, o verbo soler aqui, costuma ser melhor. Muito bem. Então como que a gente vai caracterizar uma ciudad? Então eu trouxe aqui para vocês 3 verbos. O verbo ser, que está conjugado em es, o verbo estar, que está conjugado em está, e o verbo tener, que está conjugado em tiene. Então, quais são as características? Eu posso dizer, por exemplo, que es la capital, es grande, es pequeña, es fea, es bonita, es sucia, es limpia la ciudad, es moderna, es ruidosa, tem muito barulho, desculpe, es tranquila, es violenta, oscura, es iluminada, entre outras características dentro de la ciudad. Utilizando o verbo estar. Está cerca de, então, próximo do que, lejos de, longe do que, dependendo, al sur de, al norte de, al oeste de, al este de. Então, está aí a ideia de localização. Tiene, o que tem aí nessas cidades? Tiene muchos habitantes ou tiene pocos habitantes. Una buena infraestructura, una mala infraestructura, tiene mucho verde, tiene poco verde, são algumas características aí. Na sua cidade, você consegue identificar algumas características, como você poderia empregá-las? Então, vai pensando aí. Então, dando sequência, utilizando agora em la ciudad o verbo hay, aí, de haver. Hay, então existe. O que existe aí? Avenidas anchas, estrechas, então, avenidas largas, estreitas, compridas, curtas, calles, são ruas, praças, parques, clubes, museus, cines, no caso do cinema, teatros, bibliotecas. Quantas bibliotecas tem na sua cidade? Quantas escolas? Quantas universidades? Guarderias. O que seriam guarderias? São as escolas infantis. Por exemplo, creche, restaurantes, bares, supermercados, farmácias, centros de compras ou centros comerciais, alcaldia, a questão da prefeitura, comissarias, no sentido de delegacias, correios, hospitais, bancos. Já parou para pensar quanta coisa a gente tem na nossa cidade e a gente não se deu conta? Muito bem. Ainda utilizando o verbo hay. Em la ciudad hay casas grandes, casas pequeñas, casas nuevas, casas viejas, casas modernas e antiguas. Então, se você der um passeio aí pela sua cidade, diferentes bairros, você vai ver que há diferentes características, né, de casas. Algumas são grandes, pequenas, novas, modernas, outras são, dependendo do bairro, são muito antigas. Edifícios são altos, bajos, modernos, antigos, viejos, nuevos. Há playas, há montanhas, há cascadas de cachoeira, há rios, há lagos, há igrejas, há catedrales, monastérios, entre outros. Então, são características aí que eu encontro muitas vezes em várias cidades. Em algumas cidades eu tenho mais, em outras cidades eu tenho menos. Nem toda cidade tem cascadas, por exemplo. Tá vendo? Então, vamos aí para a nossa primeira atividade. Então, vamos exercitar um pouquinho aí o emprego desses verbos, como vou caracterizar as cidades. Então, eu tenho aqui, ahora que já conoce algumas palavras utilizadas para caracterizar uma ciudad, que tal caracterizar a ciudad onde vives? Puedes ilustrar com imagens de tu ciudad também. Então, assim, para vocês pensarem dentro da sua região, dentro da sua cidade, como que você vai caracterizar a sua cidade? La ciudad onde vive es. Então, empregando o verbo ser.
La ciudad donde vivo está. Onde ela está localizada? Cerca de, próximo do quê? La ciudad donde vivo tiene. O que tem na sua cidade? Tem muito verde? Não tem muito verde? Na sua cidade, em la ciudad donde vivo, hay. O que existe aí dentro da sua cidade? Então, pense as características, né, para completar essas frases pensando na sua cidade e já voltamos. E aí, pensaram como caracterizar a cidade em que vocês vivem? Olha, aqui eu trouxe um modelo de resposta. Eu pensei na cidade que eu moro, Curitiba. Então, como é que eu coloquei lá? Na letra A. La ciudad donde vivo es grande, es moderna, es limpia y también es muy bonita. La ciudad donde vivo está localizada o está ubicada en el primer altiplano paranaense. La ciudad donde vivo tiene una buena infraestructura en los medios de transporte y mucho verde también. Aqui em Curitiba tem bastante verde. En la ciudad donde vivo hay muchos parques, hay muchas plazas, entre outras características. Aqui, ó, eu dei um exemplo da cidade de Curitiba. Pode ser que na sua cidade, né, você tenha colocado um pouquinho diferente, porque são características diferentes da questão geográfica, principalmente na questão B, cerca de, né, está localizada, também pode ser que vocês tenham feito diferente. Como que eu faço para perguntar sobre direcciones e lugares? Como é que eu vou perguntar isso em espanhol? Olha só, para perguntar direcciones de lugares, ou seja, endereços em espanhol, a menudo, então frequentemente, usaremos os verbos estar, quedar, no sentido de ficar, e haver. O verbo haver a gente vai utilizar na forma hay, não vai conjugá-lo, ele é impessoal. Vamos ver ao largo da classe que é impersonal. Então a gente vai utilizar a forma hay. Então temos aqui alguns exemplos para perguntar de direcciones em espanhol. ¿Dónde está el hospital? Onde estão ubicados os hotéis? Pode até determinar quais são os hotéis, ou seja, localizados. Onde queda a farmácia? Onde fica a farmácia? Onde quedam os hotéis? Então, onde ficam determinados hotéis, por exemplo? Onde há um banco? Onde há um parque? Então, são características aqui que eu utilizo, são formas que eu utilizo empregando os verbos estar, quedar e o verbo haver no sentido de hay, olha, conjugado em hay, certo? Para perguntar direcciones e lugares. Agora, como vamos a contestar, ou seja, como que a gente vai responder, então, sobre direcciones de lugares em la ciudad? Temos aqui alguns exemplos. La farmácia está junto à la tienda. Então, temos um mapa aqui, como se fosse localizar. Então, a farmácia está do lado aqui de uma loja. La escuela está em la esquina de esta calle, aqui. Então, está conversando, vamos supor que está conversando com uma pessoa, então mostrando que a determinada escola está, né, na esquina desta mesma rua. Hay una tienda junto al hotel, certo? O verbo haber. Então aqui as formas como eu posso responder, contestar as perguntas indicadas e relacionadas à questão de ubicação, de direção, tranquilo? Muito bem, então conhecendo um pouco aí de lugares. Eu trouxe o vocabulário aqui para vocês. Então aqui a gente tem nessa flecha aqui, la livraria. Então é um pouquinho diferente só a questão da escrita. La peluqueria, tem ideia de pelo, ou seja, então é um salão de beleza. Aqui a gente tem a imagem de uma joia, de um relógio. Então, joieria, ou seja, joalheria.
Aqui, várias frutas, fruteria. Aqui, carne, carneceria. Aqui temos um pão e um docinho, panaderia. E lá, farmácia. Reparem que panaderia, carniceria, fruteria, roderia, peluqueria e livraria é acentuado. Tranquilo? Muito bem. Já conhecemos lugares, então vamos para a nossa segunda atividade. O que diz a segunda atividade? Você vai completar as frases com as palavras que estão relacionadas a lugares e serviços de uma cidade. Quais são elas? Quiosco, guarderia, papelaria, panaderia e parada de autobús. Então, eu tenho lá, em lá se vende pão. Na B, compramos periódicos e revistas en él. Letra C, em lá se cuida a los niños de corte y edad en ausencia de sus padres. Letra D, es la tienda donde se vende papel y utensilios de oficina. E letra E, para correr el autobús, vamos a lá. E aí vocês vão completar com o vocabulário relacionado a lugares e serviços em espanhol. Listo? Então, como é que vocês completaram aí essa atividade com o vocabulário relacionado a lugares e estabelecimentos? A ver? Em la panadería se vende pan. ¿No es verdad? Muy bien. Letra B. Compramos periódicos e revistas en el quiosco. Compramos periódicos. O que são periódicos mesmo? São jornais. Letra C. Em la guardería se cuida a los niños de corta edad en ausencia de sus padres. Guarderia, a ideia de guardar. Então, de cuidar, ninhos de corta idade, então são as crianças pequenas. Eu diria, então, guarderia seria o sentido de creche. Letra D, papelaria es la tienda donde se vende papel e utensílios de oficina. Então, tienda é loja, oficina. Mas espera aí, o papel onde você vende utensílios de oficinas, oficina mecânica? Não, não, não. Oficina aqui, em espanhol, é um falso amigo, ou seja, cuidado, porque a palavra oficina significa escritório. Tá, professora, oficina em espanhol é escritório, por isso que se vende papéis e utensílios de escritório na papelaria. Tá, mas como que é oficina mecânica? Estragou meu carro e eu tenho que levar numa oficina mecânica? Taller. Cuidado, taller com doble L. Então, preste bastante atenção, que é um falso amigo. E letra E, para correr el autobús, vamos a la parada de autobús. Tranquilo? Muito bem. Vamos analisar a língua. Lembra que eu trouxe o exemplo de Curitiba? Então, aqui a gente tem o Jardim Botânico. Qual é a diferença entre tener e haber? Então, às vezes eu tenho uma certa dificuldade em espanhol em saber em que momento eu vou utilizar o verbo tener e em que momento eu vou utilizar o verbo haber. Então, presta atenção no texto que eu trouxe para vocês irem analisando comigo e vendo qual é essa diferença e quando empregar o tener e quando que eu vou empregar o haber. Então, olha lá. Curitiba se ganó el título de la ciudad más verde y sustentable de América Latina y con orgullo lo sostiene. Los ciudadanos, además, tienen la cultura de reciclaje muy arraigada. En la ciudad hay más de 30 parques y bosques. Então, olha só, a cidade tem uma cultura de reciclagem muito forte, certo? A questão de você reciclar, a questão do verde também. E na cidade existe mais de 30 parques e bosques. Olha como complementa aí o verde, então busca-se. Olha aqui na imagem que nós temos o Jardim Botânico, que é um dos parques dentro de Curitiba. Muito bem, então vamos ver qual que é essa diferença, quando que eu vou empregar o tener e quando que eu vou empregar o haber? Olha lá.
O tener usamos para indicar possessão, a ideia de posse. E nunca, presta atenção, no nunca. Inclusive está em caixa alta. Se usa este verbo com o sentido de existir. O verbo tener, então presta bastante atenção, coloca lá no seu caderno. Eu uso com a ideia de posse, de possuir algo, e não com a ideia de existir, porque terá um outro verbo para dar esse sentido. Muito bem, olha lá o exemplo. Tienes uma livraria? Sí, tengo, es de mi familia. A ideia de posse, de ter aí uma livraria, né? De possuir, e é da família. E o haber? É um verbo impersonal. O que é um verbo impersonal? Não tem pessoa. Por isso, utilizamos para falar de la existência de pessoas, animais, objetos e lugares. Por ser impersonal, se usa sempre em singular, hay. Então, o verbo haver aqui, eu vou utilizar no singular hay, uma vez que é um verbo impessoal. Eu não conjugo de acordo com o sujeito. Sempre vai ser hay. Independente se é plural, se é singular, vai ser hay. Tranquilo? Olha lá, em la calle 15 de novembro, hay la Plaza Santos Andrade. Então, aqui em Curitiba, né, na rua 15 de novembro, existe a praça chamada Santos Andrade. Há uma biblioteca no centro da cidade, ou seja, existe uma biblioteca no centro da cidade, certo? Então, cuidado com isso. Lembrando, o verbo tener eu utilizo com a ideia de posse. O verbo haver, o hay, eu utilizo com a ideia de existência. Tranquilo? Muito bem, então vamos para a nossa terceira atividade. Você vai completar essas frases conjugando os verbos tener e hay do verbo haver. Lembrando, o verbo haver não será conjugado, ele é conjugado numa única pessoa, lá no singular hay. E o verbo tener? Eu coloquei do lado aqui a conjugação do verbo tener para facilitar. Yo tengo, tú tienes, él y ella tienen, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos y ellas tienen. Então, para facilitar vocês, e vocês vão completar lá. Letra A. Esta ciudad, restaurantes bueníssimos. Letra B. Cerca de mi casa, na escuela. O que é cerca? É próximo da minha escola, tananã, uma escola. Letra C. En la estación de metro, mucha gente. Letra D. Que de bueno en el nuevo centro comercial, naquele shopping. Letra E, Maria Teresa e Carlos, uma casa muito grande. Então, vocês vão completar aí com o verbo haver, no sentido de hay, somente hay, ou o verbo tener. O verbo tener é a ideia de posse, certo? E está ali conjugado. Então, analisem, façam aí e já volvemos. E aí, completaram? Vamos lá conferir então? Letra A. Esta ciudad tiene restaurantes bueníssimos. Por mais que sejam restaurantes aqui, estou falando da cidade. É ela que tem restaurantes bons, certo? Então, por isso, tiene. Letra B. Cerca de mi casa hay una escuela. Quer dizer que existe uma escola. Letra C. En la estación de metro hay mucha gente. Então, existe muitas pessoas. Letra D. Que hay de bueno en el nuevo centro comercial. Então, o que existe? Eu não posso com a ideia de tener, a ideia de posse aqui. E letra E, Maria Teresa e Carlos, vamos lá, tiene uma casa muito grande. Aqui sim, é a ideia de posse. Qual que é a posse aqui? A casa, a propriedade. Tranquilo? Muito bem. Então, estamos finalizando essa aula. O que a gente aprendeu hoje? Olhem lá comigo. Emprego dos verbos ser, estar, tener, e o verbo haver, mas que ele é impessoal, eu vou utilizar o hay no singular, no presente indicativo. Aprendemos como caracterizar uma cidade e lugares. E aprendemos também a diferença entre o verbo tener e o verbo haver. E vocabulário
relacionado à temática estabelecimentos. Tranquilo? Muy bien. Entonces, hasta la próxima clase. Nos vemos.